Você sabe o que é magia nominativa? Então fique aqui comigo durante esse vídeo para aprender tudo sobre o assunto. Mas se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para ficar sempre atento a todas as novas postagens que forem feitas aqui e também comentar e curtir esse vídeo. Vamos lá? Quando hesitamos em usar uma palavra como câncer, ou quando dizemos que alguém que morreu, partiu ou faleceu, nós estamos demonstrando o domínio contínuo sobre a humanidade, da crença, do sentimento mágico, de que falar o nome de algo incorre no risco de invocar aquilo. A magia dos nomes faz parte da magia da linguagem em geral, a crença de que as palavras encapsulam a realidade. Então, presumivelmente, como a linguagem é desenvolvida há muito tempo, o uso das palavras e a nomeação das coisas parecia trazer a realidade para mais perto do alcance das pessoas. Se o nome de uma coisa é aquela coisa, então o nome pode ser usado para capturar, para controlar ou até mesmo criar aquilo que nós falamos. Na tradição ocidental de mistérios, os ritos mágicos frequentemente fazem uso de palavras de poder, que são os nomes de deuses ou potências espirituais. Mas, de acordo com essa tradição de mistérios, não basta apenas dizer um nome de poder. É necessário pronunciar corretamente o nome em questão e entoá-lo, de forma a criar as vibrações de som que transportam a energia do ser cujo nome é usado. O magista geralmente leva a vida inteira aprendendo a entoar tais nomes, corrigindo as pronúncias equivocadas, até que ele acerte a forma que melhor funcione para ele, para invocar essa potência energética, de forma que ela responda prontamente o chamado. Essa prática origina-se em grande parte da antiga magia egípcia do passado, em que se acreditava que as palavras de poder devidamente pronunciadas e declamadas eram capazes de coagir deuses e espíritos para matar os vivos ou revivificar os mortos, também para curar e infligir doenças e dominar todas as forças da natureza. Contam os mitos egípcios que muito tempo atrás, quando os deuses e homens já existiam, governou o mundo um poderoso Deus. Ninguém conseguia descobrir o seu verdadeiro nome, pois ele se transformava e continuamente mudava o seu nome para não ser reconhecido. Ele era possuidor de muitas formas e muitos nomes e aparências e por isso era conhecido pelo nome de Deus Oculto. Um dia a deusa Ísis decidiu desvendar esse segredo e utilizou a sua sabedoria e magia para realizar tal feito. Ísis sabia que o Deus Oculto era o condutor da barca do sol. E assim, numa iluminada manhã, ela seguiu o barqueiro e descobriu que ele caminhava pelos céus até desaparecer nos confins do mundo a oeste. No dia seguinte, Ísis o esperou onde o sol se punha. Quando o Deus Oculto parou para descansar, a deusa esperou que o suor pingasse de sua face e misturou ao barro, formando uma massa com a qual modelou uma serpente venenosa. No dia seguinte, quando o Deus novamente saiu para percorrer o firmamento com a sua barca, Ísis soltou a serpente mágica. E quando o Deus Oculto parou para descansar ao meio-dia, foi picado por ela. O Deus começou a gritar, clamando por todos os deuses, chamando-os para que viessem curá-lo. Uma delas foi Ísis, a senhora da magia e conhecedora de todos os venenos das serpentes. Ao chegar à presença do Deus Oculto, Ísis perguntou o que havia acontecido, e ele respondeu: eu fiz de tudo o que existe, de mim dependem o dia e a noite, eu criei os homens, os animais, mas jamais havia visto uma serpente como essa. Ísis então olhou profundamente nos olhos do Deus e disse: ó, diga-me, Deus soberano, qual o seu nome verdadeiro? O Deus Oculto gritava de tanta dor e exclamou: muitos são os meus nomes. Eu sou o Deus do Sol, átomo, o Deus do não ser. Somente meu Pai me chama pelo meu verdadeiro nome. Ele me deu esse nome para que ninguém pudesse me enfeitiçar com magias e assim se apoderasse da minha eterna sabedoria. Ísis não se dava por vencida e insistiu: qual é este verdadeiro nome, então? Aquele que o seu pai lhe deu. O Deus Oculto não dizia o seu verdadeiro nome de jeito nenhum. E cada vez mais seus gritos ecoavam entre os mundos. No entanto, nenhum Deus podia intervir. Ísis insistiu uma vez mais, dizendo: diga-me, Deus Oculto, qual o seu verdadeiro nome e eu o ajudarei com minhas palavras mágicas. Meu encantamento só será eficaz se você me revelar seu nome secreto. Com feitiço lançado com seu nome secreto,
poderei para sempre retirar o veneno da serpente do seu corpo. O deus não aguentava mais de tanta dor e sussurrou no ouvido da deusa: meu nome secreto é Ra. Esse é o nome dado a mim por meu pai. Na mesma hora, um poderoso encantamento saiu da boca de Ísis e o corpo de Ra ficou livre do veneno. A deusa curou o deus Ra, mas ele pagou o preço de Ísis exercer eterno domínio sobre ele. E Ísis se tornou superior a todos os outros deuses. A convicção de que o nome de uma coisa contém a essência de seu ser é uma das crenças mágicas mais antigas e fundamentais. Nomes são usados para identificar coisas. No raciocínio mágico, o nome resume todas as características que tornam algo aquilo que ele é. E assim, o nome é a identidade de uma coisa. Essa é a raiz da teoria mágica de que o nome de algo ou de alguém é uma miniatura da imagem dela. Esse nome pode ser invocado em um ritual para trazer a presença da pessoa àquele momento e ser um substituto na teoria mágica dos tão cobiçados objetos magnetizados pela lei do contágio, que são necessários, na maioria das vezes, para fazer uma operação mágica no momento, para simbolizar alguém que nós queremos influenciar. Então, uma pessoa pode ser alcançada com a mesma eficácia usando o nome de alguém, tanto quanto trabalhando em uma figura dela, em argila ou cera, e tendo um testemunho dela. Inclusive, quando uma imagem de cera é usada em rituais, muitas vezes é dado a ela ritualmente o nome da pessoa que a representa. Um método clássico encontrado no mundo antigo de influenciar um inimigo era escrever o seu nome em um pedaço de chumbo, cera ou cerâmica. Algumas palavras de maldição eram adicionadas à fórmula e então ela era apropriadamente enterrada. Muitas dessas maldições foram encontradas em tumbas e templos da Grécia, da Ásia Menor, da Itália. E às vezes um prego, inclusive, era cravado no nome para perfurar o inimigo. Uma consequência inicial da teoria mágica dos nomes foi o conceito do nome real. Se uma pessoa pode ser submetida à influência mágica simplesmente usando-se o seu nome, a vida então se torna algo muito perigoso. Nas culturas que ainda preservam a sua raiz pagã, é um costume corrente não nomear uma criança até que ela chegue à sua vida adulta. Geralmente, um nome falso é dado à criança para protegê-la das energias negativas. Provavelmente, o uso dos apelidos que nós temos até hoje resida nessa antiga crença. Em outras partes do mundo, apenas a mãe é quem pode conhecer o verdadeiro nome do seu filho. Isso acontece porque, em qualquer cultura que seja, acredita-se que o nome possui o poder, e conhecer o verdadeiro nome de uma pessoa nos daria acesso e controle total sobre ela. Conhecer o nome de uma pessoa significa conhecer a sua alma. Em outras culturas, a pessoa tem dois nomes, um para o uso comum e diário, e o outro nome seria o seu nome verdadeiro, que é mantido em segredo. Pode ser tão secreto que a própria pessoa pode não conhecê-lo. Em tais casos, ele é geralmente sussurrado em seu ouvido por sua mãe quando aquela pessoa era um bebê. Acredita-se que se um inimigo descobrir o nome verdadeiro daquela pessoa, ele poderia destruí-la, por exemplo. Isso poderia ser feito gravando o nome mágico daquela pessoa em folhas, em palha, queimando isso, destruindo. Quando o nome é transformado em cinzas no fogo ou levado embora com o vento, a vítima enfraqueceria e morreria. Seu nome verdadeiro é a sua essência, a sua identidade. Conforme ele se desintegra, o mesmo aconteceria com a pessoa em questão. Os nomes reais de deuses e espíritos também foram mantidos em segredo pela mesma razão. Plutarco disse que nos primeiros tempos o nome da divindade guardiã de Roma foi cuidadosamente escondida. Era proibido perguntar o nome deste deus ou qualquer outra coisa sobre ele, provavelmente porque os romanos temiam que os inimigos pudessem anular o poder do deus ou até mesmo encantar o deus e levá-lo para longe deles se o seu nome fosse conhecido. Existem muitos vestígios da velha crença no significado mágico dos nomes. Os pais se preocupam em escolher um nome para uma criança, muitas vezes com um sentimento subjacente de que o nome afetará o caráter da criança. Uma tradição judaica que ainda é frequentemente observada determina que uma criança nunca deve receber o nome de um parente que é vivo, porque o parente morrerá se o seu nome for assumido pelo filho. Pessoas que entram em ordens religiosas levam também novos nomes para demonstrar que estão assumindo uma nova vida. O mesmo acontece com as pessoas que ingressam em sociedades ocultas e os bruxos, às vezes, assumem novos nomes ao se iniciarem. O ato de dar um nome diferente para alguém que passa por uma cerimônia sagrada
está presente em muitas culturas. Isso representa a separação do eu mundano, aquela parte de nós que nós usamos no dia a dia, do nosso eu mágico, a parte de nós que deve ser usada quando praticamos a magia. Existem outras tradições antigas acerca de um suposto nome mágico supremo que controla todo o universo. De acordo com uma inscrição assíria, só o deus Ea sabia desse nome. Um papiro mágico grego invoca um deus todo-poderoso, cujo nome oculto é indizível, que quando os daimones, os espíritos, ouvem se encolhem, que quando o sol e a terra ouvem se dobram, que quando Hades ouve se conturba, rios, o mar, lagos e nascentes, se eles ouvem, se congelam. Uma vez que se acredita que os nomes de poder funcionavam automaticamente, eles podem ser usados independentemente dos motivos mágicos. O golem era trazido à vida ou reduzido ao barro novamente através do poder das palavras. A espada de Moisés, um manuscrito do século XIII ou XIV, contém uma vasta bateria de nomes para todos os tipos de magia. Para curar doenças, para unir uma mulher com um homem, para fazer o cabelo crescer em uma cabeça careca, para convocar espíritos, para libertar prisioneiros, para mandar sonhos para os seus vizinhos, para falar com os mortos, onde os nomes de poder devem ser sussurrados, para pegar um leão pelo ouvido, andar sobre a água sem molhar os pés, matar um homem e muito mais. Da mesma forma, em livros de magia posteriores, nomes de poder são usados para cada propósito possível, indo desde algo tão trivial quanto manter as más influências longe do tinteiro do mago, até a evocação de poderosas potências espirituais. Os nomes de poder não apenas influenciam a energia sobrenatural. Proclamar tais nomes ajuda o mago a entrar em um estado de consciência para que a sua operação mágica seja bem sucedida. O mago trabalha em um estado de frenesi estático, entoando as palavras, fazendo-as reverberar durante o ritual. Essa é a função, inclusive, das ditas palavras bárbaras, palavras sem sentido que aparecem em feitiços e encantamentos que não têm significado conhecido. Algumas delas podem ter sido alteradas na transmissão de um mago para outro, né? Ou podem ser o resultado de experimentos com diferentes pronúncias, mas muitas delas provavelmente nunca tiveram significado. Foram criadas para rimar e para produzir um som poético, impressionante, que é o ingrediente essencial para qualquer encantamento. Isso se apoia no fato de que os próprios mantras do Oriente também podem parecer sem sentido muitas vezes, e que quando cantados ao meditar, ajudam a remover o mistério e levam aquele que contempla o mantra a um estado de iluminação e elevação. Os nomes têm sido usados em muitas fórmulas de poder, em muitas magias ao redor do mundo. A magia nominativa faz parte até hoje do centro, do cerne da tradição ocidental de mistérios. E você tem algum nome de poder que costuma invocar nos seus rituais? Quais os nomes secretos dos seus deuses e deusas que você usa nas suas cerimônias sagradas? Fazer esses nomes vibrarem no decorrer de uma cerimônia traz a presença espiritual dessas forças, dessas potências energéticas para a sua prática. Tal aproveitar as dicas desse vídeo para você começar a entoar os nomes dessas divindades, fazendo todo o seu corpo vibrar durante o processo de invocação. Faça isso e depois deixe um comentário falando quais foram os resultados das suas experiências. Pessoal, vou ficando por aqui hoje, mas toda semana tem um vídeo novo aqui no canal com algum tema super interessante sobre a prática mágica, bruxaria, Wicca, enfim, todos os temas relacionados ao mundo da magia. A gente se vê. Tchau, tchau!